Boa noite. Ela foi uma das responsáveis pela retomada da produção do cinema nacional em meados dos anos 90. Mas a carreira dela começou por caminhos bem diferentes. Foi vendedora, recenseadora do IBGE e chegou a cursar a Faculdade de Biologia. Mas descobriu que sua vocação era outra. Foi estudar teatro e se tornou uma atriz revelação nos anos 80. Ganhou 2 Quiquitos e também o prêmio especial do júri no Festival de Gramado. Decidiu levar seu talento para trás das câmeras. Dirigiu alguns dos maiores sucessos do cinema nacional. Também montou espetáculos teatrais e até óperas. E hoje ela é a presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. No Márcia Peltier Entrevista desta noite, eu recebo a atriz e diretora Carla Camurati. Carla, é um prazer enorme ter você aqui hoje. Obrigada, Márcia. Olha, sabe, eu acho que essa história toda da gente estar no Copacabana Palace, eu lendo aqui sobre a sua vida, descobri uma coisa que eu não sabia. Que você tem, assim, uma relação familiar, vamos dizer assim, até com o Copacabana Palace. Totalmente familiar. Eu fui praticamente criada no Copa. Assim, meu avô era confeiteiro, ele era patisserie do Copa. Olha que coisa! E a minha infância inteira, todos os finais de semana, todo sábado, meu avô vinha preparar o chá de domingo do Copa, que era um chá tradicional. E para mim, para minha irmã, era o paraíso, porque era o dia que ele podia trazer a gente no trabalho dele, que a gente tinha que vir muito arrumada, porque vinha o Copacabana Palace, era a coisa mais chique do mundo. Então, minha mãe, a gente vinha de sapato de verniz. Aliás, eu acho que até hoje. Por isso você está de sapato de verniz hoje. É, porque a gente vinha de sapato de verniz, rabo de cavalo, porque não podia cair um fiapo de cabelo na comida, nem nada. Nós éramos as provadoras oficiais. Provadoras oficiais. Do Copacabana Palace. Então, meu avô botava a gente sentar nas bancadas de mármore, porque a cozinha era linda, a cozinha era ali embaixo, perto da piscina. Cada vez que abria e fechava a porta da cozinha, a gente conseguia ver a piscina do Copacabana. Que era uma coisa do outro planeta também, sempre foi, né? Nenhuma piscina do mundo tinha, né? E a gente era convidada para os bailes de carnaval. Então, a minha infância inteira, porque o Copacabana tem essa relação linda, afetiva com os funcionários, é todo mundo muito valorizado aqui dentro. Então, a gente tinha um tratamento. Minha mãe e meu pai vinham aos bailes do Copa, era uma coisa... E meu avô trabalhou muitos anos aqui, e eu sempre fui apaixonada pelo hotel. E quando eu vim fazer cartas portuguesas, que o hotel tinha acabado de ser recuperado, estava lindo, um brinco, né? Eu conheci o Philip e eu contei essa história para o Philip Kavuter. Que é o manager daqui, que é maravilhoso, que é quem deixa esse hotel do jeito que ele é o tempo inteiro. E aí, quando você contou essa historinha ele familiar... pegou as fichas. Pegou? Mostrou para você? Me deu de presente a coisa diga. mais linda. Ele mandou, porque era meu avô e meu tio-avô. Um cuidava da parte de salgados e o outro da parte de doces. Italianos, Carla? Italianos. Nascidos na Itália e vieram para cá? Vindos para cá. E o Copacabana, então, para você, na época da guerra. E você, então, realmente tem essa vivência toda... E era aquela coisa, aquele lugar que você é encantador, né? Que faz o seu... E o engraçado é que, é claro, criança, então a gente sentava, sei lá, 8, 9 horas da manhã naquela bancada de mármore, a gente não podia passear em lugar nenhum. E, é claro, depois de comer, em algum momento a gente caía duro dormindo. Então, eu acordava invariavelmente abraçando uma pilha de doces e marzipães e frutinhas. Olha! Com meu avô falando, andiamo, bambini, andiamo. E aí a gente saía com um saquinho, ia naquele ônibus, atravessando o túnel, mas com aquela alegria, dizendo assim, bom, tá garantido os doces do domingo. Mas né? olha que memória maravilhosa, né? Colorida e com vários odores, né? Saborosa, né? Você acha que isso te trouxe, assim, para um lado artístico da vida, porque para você apreciar esses valores da vida, hein? Com certeza, essa coisa de ver meu avô era confeiteiro, ele fazia aqueles bolos enormes, sabe? Muito delicados, ele tinha vários bicos para o açúcar, todos os confeitos, as rosas, ele fazia a mão. É claro que eu tive uma observação muito rica na composição de coisas, na artesania, nessa beleza, na construção de uma cozinha muito detalhada, né? Muito saborosa e muito delicada. Então, com certeza, isso contribui para o meu olhar
na cenografia, no figurino. Fico imaginando, porque isso para uma criança é um mundo de fantasia. Eu sonhava que eu caía na massa do bolo, né? Sonhava? Sonhava. Que gracinha! Porque a gente ficava vendo bater sorvete, né? É meio um paraíso você ter um avô que é É confeiteiro. meio mágico, né? É totalmente mágico. A gente logo pensa em contos de fadas. Querido, sabe? Um querido E daquele. um homem, né? A coisa afetuosa vindo do homem também, né? A imagem masculina ligada à coisa delicada e à comida, né? Agora, você também, por isso, você escreveu também um filme, Copacabana. É uma ficção, é o meu segundo longa, que conta a história do bairro. Tem até um dos personagens que é inspirado no meu avô, no meu nono, porque ele trabalhou no Copacabana Palace durante a juventude. E Copacabana era isso, porque a minha infância tinha muito a vinda a Copacabana. Ir à praia era vir à praia em Copacabana. Tudo era em Copacabana. E o seu avô chegou a ver você atriz, Carla? Não. Não? Meu avô morreu, eu tinha uns 14 anos. 15, não. E você, aí, nessa época, você já pensava em ser atriz? Não, você sabe que, na realidade... Porque eu contei que, na abertura, eu contei que você tentou estudar faculdade de química. Eu fiz faculdade de biologia. De biologia, né? Foi recenseadora, vendedora. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu sou uma pessoa que... eu gosto de trabalhar. Eu gosto do exercício do trabalho. Sempre gostei da independência que o trabalho te dá na sua vida, na sua opinião, na sua liberdade. Nas suas escolhas, né? Em tudo. É verdade. Se você, de alguma maneira, não tem essa aptidão direta ao trabalho, você sempre vai estar dependendo de alguma coisa a qual você vai ter que se agarrar, você gosta ou você não gosta. Como eu sempre gostei de ser independente, pegava eu a oportunidade que tinha na mão para realizar o que eu achava que era importante para mim. Aí eu trabalhei em loja vendendo roupa, mas não era muito boa vendedora. Vendendo roupa, não. Não, porque eu era um pouco sincera. Esse aí não fica bem em você. Está engordando um pouco. Você acha que está engordando? Se eu achasse, eu concordava. Bom, não vai ser uma boa. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo na época, eu trabalhei alguns anos na Fiorucci, a Renata, e ela brincava comigo e falou, não é assim que você vende uma coisa, não pode. E eu não sabia exatamente, porque eu olhava para a pessoa e dizia assim... Mas como é que eu vou dizer que não está engordando a partir do momento que a pessoa te pergunta, você acha que está engordando? Ou você acha que eu tenho idade para isso, para usar essa roupa? Não está meio estranho? Porque se de fato a pessoa já tinha aquela intuição, eu não me sentia apta a atrair a pessoa apenas para vender. Isso é terrível, né? Eu acho que você fez muito bem mudar de opção de carreira. Mudar. Não. E quando é que você decidiu, quero ser atriz? Eu, na realidade, entrei para a faculdade. Quando eu comecei a estudar biologia, eu comecei a ver que eu não estava feliz na minha vida. Porque biologia e o mundo artístico são campos totalmente opostos. Meu avô era cientista, o meu outro avô. Um era confeiteiro e outro era microbiologista. Olha, que diferença também. Meu avô por parte de mãe. Então, era um cara que trabalhava no Instituto Manguinhos. Olha que avô esse que eu tive lindo. Cada um num palácio, Nossa, né? Você teve avós que entravam em lugares maravilhosos para uma criança, inclusive. Porque os dois trabalhavam em palácios, literalmente. Manguinhos é uma obra incrível. E ver meu avô trabalhando em laboratório. Então, eu tinha essa sedução por esse lado da pesquisa, da coisa mais científica, né? Eu gostava disso, eu achava que E eu sempre gostei muito de biologia, eu queria fazer biologia marinha, e eu comecei a estudar biologia. Você gostava de Flipper, o golfinho? Isso quando muito pequenininha. Então, estou brincando com você. Mas adorava Flipper. Quer dizer que você queria ser bióloga? Eu achava que eu podia ser bióloga. E aí eu fui indo atrás, porque eu gostava de fazer teatro. Eu fui fazer teatro logo no colégio, na 4ª série para 5ª, quando a gente tem aquelas opções de matérias profissionalizantes. Aí tinha culinária, teatro. Eu, como tinha uma facilidade de culinária em casa, eu preferi teatro. E eu era muito feliz fazendo as aulas de teatro, fiz várias peças, isso ainda no colégio, no Stella Maris. Abandonei isso, fui achando que eu ia fazer biologia, e aí um belo dia, na faculdade, eu descobri que eu estava muito infeliz no sentido de que eu não conseguia ver onde é que eu ia exatamente com aquele estudo. E isso começou a meio me desequilibrar na minha relação com o prazer do que eu faço. E eu resolvi que eu ia abandonar a faculdade. De repente? Eu faço isso. As coisas que me fazem mal na vida ou que de alguma maneira vão me dando angústia, sofrimento, eu prefiro eliminá-las num golpe. Você é radical assim? Eu sou. Tum, não tem mais. Decapitou o assunto. Você faz isso? Eu faço isso.
eu olho bem, eu falo assim, bom, vamos lá. Porque, às vezes são coisas da vida que é que nem cortar um pedaço seu, né? Você tem que virar e falar, vamos lá. E quando é que foi ser atriz? Quando é que começou? Aí eu encontrei. Aí eu estava triste na faculdade. Falei, ok, vou abandonar isso, porque eu não vou ficar, eu não vou criar eu mesma a minha infelicidade. Né? Assim, eu acho que na vida você tem que ir trilhando o seu desejo, o seu sonho, que é o que é mais legal, que é onde você consegue, de fato, conquistar as coisas, brigando pelaquilo que você acredita. E eu falei, bom, então eu vou sair da faculdade. E eu não sabia ainda o que fazer. Mas a primeira coisa, porque também outro problema da vida é a gente achar que, às vezes, você precisa já ter outra coisa ancorada para tomar uma atitude. É verdade, porque a gente, às vezes, sabe o que não quer, mas precisa saber também o que quer, né? E às vezes você precisa encerrar coisas para até perceber outras, porque, de verdade, você não, nem sempre o link é direto. Você precisa passar por espaços em branco, né? Mas então você, quando saiu da faculdade, você não sabia já que queria ser atriz? Não. Eu saí da faculdade, eu estava tomando um café na Chaica e estava com os meus livros, meus cadernos de faculdade. Eu estava infeliz. Eu morava em Ipanema. E eu tinha acabado de saltar do ônibus, voltando da faculdade, e eu falei, cara, eu não aguento mais, eu não quero isso. Aí 2 vezes eu botei o livro no lixo e tirei do lixo. Tirou. Eu botava no lixo, ficava olhando, tomando aquele café e falava, cara, eu não tenho coragem. Pegava o livro e o caderno do lixo, botava ele em cima de novo, dizia, mais um café, por favor. Tomei 3 cafés. No 3º café, já pilhada, bateu. Eu falei, agora vou-me embora. Deixei os livros ali e fui-me embora. E aí comecei a pensar quais eram as coisas na vida que eu tinha feito até então que me davam muito prazer. Eu falei, meu curso de teatro. Eu era muito feliz ali, eu adorava ficar ali. Quer dizer, não era uma coisa consciente, vou ser atriz de teatro, não. Não. Você foi pelo prazer, aquilo me dava prazer. Prazer efetivo, porque eu acho que, na realidade, para você ter... para você vencer em coisas na vida ou se dedicar a elas, com certeza você tem uma série de pesares. As coisas não são fáceis, nem são boas, nem são ótimas, nem são maravilhosas. Elas são cheias de problemas, de farpas, de espinhos. Não é verdade que existe esse pote de alegria azul. Quem faz é você, porque gosta do que está fazendo. E os espinhos ficam mais fáceis e as coisas complicam complicam. tanto, né? Não machucam exatamente pelo prazer que você tem de fazer aquilo que você está fazendo. É isso que fecha a vida e o seu desejo. Porque pronto, tudo lindo, não vai vir. Então... Carla, a gente vai ter que ir para o intervalo. E a gente vai voltar a esse assunto de como é que foi a sua descoberta para ser atriz. E também quando você lançou Carlota Joaquina, que eu coloquei aqui na abertura do programa, que foi uma retomada do cinema nacional em 95. Praticamente a gente encara isso como uma grande retomada, um sucesso enorme de público, tá bom? A gente volta já já aqui com a Carla Camurati, no Copacabana Palace. Voltamos aqui no Copacabana Palace e a minha entrevistada de hoje é a atriz e diretora Carla Camurati. Carla, quer dizer que então você saiu da faculdade, abandonou tudo, decidiu que não ia fazer isso, mas o teatro apenas era a ponte do prazer, né? Era, a representação. Na verdade, o exercício daquilo que eu achava que me dava prazer, porque, de verdade, eu estava me encaminhando para alguma coisa que eu era infeliz, então eu precisava achar e reencontrar o meu prazer, né, em exercer alguma coisa. Aí fui fazer um curso com a Gilda Guilhom e o Busa Ferraz, no Cândido Mendes. E aí você, então, descobriu o seu talento para esse mundo artístico? É um misto, né? Não é você que descobre, você descobre e você é descoberto tudo ao mesmo tempo.
Porque o que aconteceu foi, eu comecei a trabalhar, fazer esse curso de teatro, porque na realidade eu abandonei a faculdade ao final de ano, e isso era um curso de teatro de férias, e eu não estava com a intenção de dizer assim, vou ser uma atriz agora. Não, de jeito nenhum, eu queria um pouco de prazer. Eu já tinha sofrido, me feito um sofrimento. A família ficou danada quando você deslargou? Sabe que não. Não? Não, porque o que aconteceu? Eu entrei nesse curso de teatro de férias e no final do curso a gente montou uma peça do Tchekhov. E eram pequenas histórias do Tchekhov, né? Tinha o aniversário do banco, um trecho das Três Irmãs, isso e aquilo. E a minha família foi ver e ficou muito surpresa com a minha capacidade de representar. Olha. Minha avó, orgulhosíssima, achando que eu podia ser, de fato, uma atriz, que eu era muito boa. E isso aconteceu ao mesmo tempo. No mesmo momento que eu estava fazendo isso, o Grisoli foi assistir esse espetáculo, coincidentemente. Na época, ele era diretor da parte de minisséries da televisão, foi lá, me viu, me chamou para fazer um teste dentro da televisão. Aí eu fiz um primeiro programa chamado Amizade Colorida, que, por sinal, deu um quiprocó danado. Era um programa que Fagundes fazia. Lá na Globo? Na Globo. Era uma história de uma mãe que era namorada do fotógrafo, tinha uma filha, eu fazia a filha, a mãe era Tamara Taxman, e o cara se apaixonava pela filha. Meio e Lolita. Abandonava a mãe. E aí foi parar, a TV Globo recebeu queixa, foi para a justiça. Então eu que estava fazendo aquela coisa ali, quando eu vi, eu estava envolta numa confusão, no quiprocó nacional enorme. Saí dali e me chamaram para fazer o meu primeiro filme. Qual o Zé foi o primeiro Antônio filme? Garcia me chamou para fazer O Olho Mágico do O Amor. Olho Mágico, você ganhou o Kikito por ele? Ganhei o Kikito por ele. Então foi tudo muito rápido, né? Quer dizer, assim, eu não imaginava que aquilo ia me... Na realidade, eu estava precisando fazer algo que eu gostava, porque eu tinha ficado muito infeliz e estava insegura do que fazer com a minha vida. E ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar numa coisa que eu gostava, tudo foi acontecendo. Não, tudo foi muito rápido, né, Muito Carla? rápido. Foi muito rápido. Até hoje eu acho que é muito rápido. Tudo é muito rápido. Mas você, a começar e a fazer sucesso e ganhar prêmios, quanto tempo? Muito pouco tempo. 1 ano e pouco. Isso foi uma carreira, vamos dizer, meteórica, é o que a gente poderia dizer. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Quando eu vi, sei lá, com 2 anos de trabalho, eu já tinha feito uma novela, uma peça de teatro, um filme, já estava sendo... Foi muito intenso. E isso para você, como é que a Carla Camurati se viu diante disso? Porque a pessoa, às vezes, fica muito mexida. Eu tinha um pouco a sensação, logo que eu comecei a trabalhar na televisão, um pouco a sensação de quando a gente é pequeno. Sabe, a notoriedade, a fama, o fato de você ser reconhecido no meio da rua, as pessoas te cumprimentarem, me lembrava um pouco a minha relação com a infância no bairro, onde você acaba... Aí você sai na rua, cumprimenta o padeiro, cumprimenta o seu Fernando da Quitanda, fala com o moço de gasolina, todo mundo um pouco te conhece, todo mundo um pouco cuida de você, todo mundo é gentil com você. Então eu não tive um descolamento no sentido nem de me assoberbar com o fato, porque realmente é um impacto, porque você... Você está numa novela na Globo, Nossa, você está fazendo sucesso, assim, ganhando prêmio com filmes. Isso é uma reviravolta muito grande, né? Quer dizer que você acha que isso você... Eu era feliz de fazer, mas eu não fiquei... Estruturalmente você não ficou tão Estruturalmente eu não mexida. fiquei louca, né? Nem me achei ficou. melhor do que era. Não ficou. Não Assim, ficou. Nem fiquei excessivamente, porque tem gente que fica excessivamente incomodada com a coisa pública, porque ela é desagradável. Ou o em ego alguns fica momentos, muito alto. Ou o ego se acha ao máximo. Eu não tinha esse problema. Eu não acredito nessas coisas, nessas estruturas, sabe, onde você se acredita mais do que você é por princípio. Sabe quando você fala assim, eu nunca acreditei naquilo, que aquilo também era verdade, que de repente você é a melhor pessoa do mundo, ou a melhor atriz, ou a maior... Você é muito crítica com você mesma? Eu sou muito crítica. Eu não aguento me ver, né? Você não aguenta se ver na tela? Você acha que eu consigo sentar e assistir a nossa entrevista? Não vai conseguir ver? Porque você fica apontando todas as coisas que você acha que não deveria ter feito? Porque aqui eu estou falando com você, estou feliz, estou relaxada. E eu não me imagino como eu sou. Na realidade, eu tenho um choque de me ver como eu sou, né? Então, eu não sou uma pessoa de ficar muito no espelho, nem de você não é vaidosa? Você é uma mulher bonita, você não é vaidosa? Eu sou vaidosa, mas eu também não sou hiper vaidosa. Eu até...
Eu até tenho ficado mais vaidosa em função do teatro, porque eu brinco que eu tenho que combinar com o cenário do que, na realidade, quando eu era atriz e trabalhava na televisão. Eu ficava os diretores, Paulo Biratã, todos eles, Daniel, sempre pegaram no meu pé. Para de andar com essas roupas, tudo sacudo. Olha como você anda, os casacos enormes por aqui, umas blusas largas. Nada sexy. Não põe decote. Eu falei, sai pra lá que botar decote, o quê? Você quer que eu fique fazendo o quê? Fazendo esse número? É linda, para com isso, Carlos. O Paulo, então, tinha brigas homéricas, que sempre que eu podia, eu botava um casaco na novela, sabe? Até casaco de novela, o Paulo Biratã já mandou tirar no meio da novela. Jura? E mandou arrancar um casaco que eu estava usando. Quer dizer que você nunca gostou assim, de fazer o gênero sexy, nem sedutor? Nunca foi o seu gênero? Acho um pouco cafona. É? Você acha meio cafona? Eu acho um pouquinho, sabe? Assim, porque eu acho que a coisa sexy, sedutora, ela tem que, pelo menos pro meu gosto, ela tem que ser mais normal, mais natural. Mulher um pouco vamp, não é eu não tenho atração por isso. Então, eu não consigo reproduzir, nem nunca consegui reproduzir isso. Mas você fez ensaio para Playboy. O que foi isso para você, então? Foi legal, foi fazer, eu achava, eu não achava Na época problema. Você achava problema? Não, nada? Não, foi que apenas um trabalho? Eu achava interessante a relação com o nu, como eu acho até hoje. Mas foi uma fantasia para você fazer isso, então? Foi uma personagem, não foi a Carla? Não, era eu mesmo fazendo aquilo. E eu ainda gostava um pouco... Não, eu gostava da ideia exatamente de você ter o nu que não é um nu forçado, que não é um nu sexy, que é o nu da estátua, que é um nu que... Você não está chupando a barriga para dentro, estufando o peitinho, arrebitando a bundinha, apertando o olhinho, fazendo aquela carazinha. No fundo, era quase um pouco uma resposta para o que era traduzido como imagem de nu ou de sexy. Eu achava que bonito era você poder estar nua de uma maneira delicada, sem o seu corpo estar precisando representar uma situação hipersexy ou com alguém. Não era isso. Na realidade, é a observação de que você pode sim, que o nu é lindo. No fundo, eu acho que naquele momento eu tinha um pouco essa fantasia de que você poderia ser bonita, ficar nua, e o nu ter uma outra conotação. Que não esse... Que não esse, é claro, mas uma pessoa nua é sempre uma pessoa sexy. Sim, mas não necessariamente precisa ser essa coisa provocativa. Eu acho que você, para mim, o que eu estou entendendo é que você fez uma coisa que você não quis e não acha que foi vulgar, porque você se preservou nesse sentido. E não que teve eu vulgaridade assim, nessa seu nu, é isso, né? E não tinha problema, não me envergonharia que ninguém visse o que está ali, no certo sentido, até porque também acho, entre você ficar nu e você ficar de biquíni, a diferença que se vê, não existe nada no corpo... Adorei essa, biquíni quase igual, pequenininho. Porque você fala, olha o que as pessoas andam de biquíni, né? Você fala assim... Ô, Carla, o papo ficou tão bom que eu nem falei do Carlota Joaquina. A gente vai ter que falar no próximo bloco. Que trouxe esse novo sopro de vida ao cinema nacional, que a gente hoje em dia vive realmente um outro mundo, né, do cinema nacional, com muitas produções em andamento. E aí também temos que falar também do Teatro Municipal. Mas depois do intervalo, tá bom? Tá. A gente volta já com a Carla Camurati aqui no Copacabana Palace. Estamos aqui com a atriz e diretora Carla Camurati no Copacabana Palace. Carla, o papo estava tão bom aqui no outro bloco que eu realmente não falei
sobre essa grande retomada do cinema nacional em 95, que foi o seu filme Carlota Joaquina, né? O Brasil vivia assim, o final da Embrafilme, né? No início dos anos 90, e estava todo mundo meio desolado. Aí vem você com essa produção e consegue mais de 1 milhão de espectadores, 1.200.000 espectadores nas salas de projeção. Quer dizer, como é que foi? Primeiro, por que Carlota Joaquina? Na realidade, eu queria fazer um filme que falasse sobre a história do Brasil. Eu achei que era um filme sobre o descobrimento. Eu comecei a estudar história. Eu achava e acho que é muito importante a gente entender história. Porque a história é uma forma que você tem de... Quando você entende a história do mundo, você consegue entender uma série de coisas no seu cotidiano, você consegue perceber como os erros se repetem ao longo da história e, de alguma maneira, isso é muito bom, porque te dá uma outra visão daquilo que você está vivendo. E eu achava que a gente tinha esse problema no Brasil e acho que a gente conhece pouco a nossa história. Eu acho também. Eu acho que a gente conhece muito pouco. Muito Concordo pouco com você. O que nos aconteceu e por que somos o que somos hoje e o que nos levou a tudo isso. Então, eu achava importante fazer um filme sobre história. Eu já trabalhava como atriz há alguns anos e estava aquela coisa, o cinema vai acabar, o cinema vai acabar. E eu dizia, não pode acabar o cinema, não é possível que agora que eu cheguei no cinema, o cinema vai acabar, não vai acabar. E eu falei, não, eu quero dirigir um filme, vou dirigir um filme de história, sobre história, comecei a ler, ler. Aí li muito sobre descobrimento, vi coisas lindas. Ainda é um filme que eu poderia fazer um dia, mas não... Continuei lendo a partir do descobrimento, revendo a própria história do Brasil, que, na realidade, quando você aprende ela na escola, muitas vezes você aprende ela de uma maneira tão formal, tão didática, que você pouco apreende dela para você. E perde a graça. E ela perde a graça e ela some ao longo dos anos na sua memória. Então, eu comecei a rever. Quando eu cheguei na chegada da família real, eu simplesmente tinha síncopes em casa, porque, primeiro, eu não conseguia parar de rir de uma série de situações. Era tão surreal tudo o que aconteceu no mundo naquele momento, o final da monarquia absoluta, Napoleão, os reis todos já, depois de muitas gerações, tendo casado familiarmente, já estava todo mundo tão louco, né? Cada um com uma mania pior do que a outra. E a própria chegada dessa corte no Brasil, com a estrutura que o Brasil tinha. Então, eram histórias tão pitorescas, tão interessantes, porque não é um momento que o Brasil é descoberto, é um momento que o mundo, né, descobre o Brasil realmente, porque quando você tem a monarquia chegando aqui, é diferente de você ter alguém... Uma colônia, claro, onde você não tem o poder habitando. Então, isso faz a nossa sociedade, isso começa a criar, é nesse momento que se estabelece. Até porque foi a primeira e única família real que veio para o Novo Mundo, né? Exatamente. E uma família real já estava vindo fugida, vindo num desespero. Era uma história que tinha uma química onde tudo era muito interessante. Mas eu me lembrando do filme, eu acho ele um pouco assim, quer dizer, você caricaturou um pouco a figura do Dom João VI. Mas não existe história real, né? Você fez uma coisa mais criativa em cima da família. Não, ele é caricatural porque ele é uma história, ele é a imaginação de uma menina de 10 anos de idade. É incrível, porque as pessoas, às vezes, olham um filme... Eu começo o filme, é uma menina de 10 anos de idade, fugindo de um tio, porque ela está aborrecida com ele, e ele vai atrás dela, e eles sentam na beira do mar, e ele começa a contar uma história para ela de uma princesa espanhola. Quer dizer, tudo na imaginação tudo que dessa você criança. vê no filme. Por que eu usei isso? Eu usei isso por vários motivos. Primeiro, porque eu queria ter uma linguagem que me propiciasse de crianças a adulto. Segundo, eu precisava ter a reprodução disso de uma forma fantasiosa e não realista. Vários motivos. Primeiro, porque a fantasia é mais interessante do que a realidade. Segundo, a fantasia eu conseguia realizar ela cenograficamente. Se eu fosse depender da realidade, o meu filme ia ter que filmar na Espanha, filmar na Escócia, filmar em Portugal, filmar... O talher tinha que ser da época de Dom João, o prato da época de Dom João, a meia da pessoa, o sapato... Eu não acho que isso é a riqueza de uma história. A riqueza de uma história
na realidade, é o pitoresco dela. Aquilo era uma situação, você tinha pessoas que eram, sim, que tinham... Não fui eu que inventei que Dom João comia frango. Porque alguns críticos disseram que você retratou ele de uma forma muito impiedosa. Ah, eles estavam lá? Alguém viu? Porque isso, é claro que o que você está vendo é a imaginação de uma menina, criança. mas as pessoas também têm uma mania de endeusar a época. Você fala, gente, a humanidade é o que é hoje. Que ano nós estamos? Olha como as pessoas e o que elas fazem. Olha o que é o mundo. Como a gente imagina que as pessoas se comportavam há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, há 150... Uma série de coisas eram muito piores do que a elegância que a gente adora imputar em toda a história, porque a história tem um glamour por si só. E eu não acho que o Carlota tire esse glamour, muito pelo contrário. Ele só faz disso ter uma linguagem mais infantil. Mas aí, ao você trazer essa linguagem mais infantil, pitoresca, você abriu para um grande público. Claro. Né? E aí o sucesso do Carlota Joaquina. Veio porque, na realidade, primeiro... O humor também que houve. Assim, você não sabe o que é entrar num cinema lotado passando Carlota. É muito saboroso. Agora, você não quis persistir nesse filão, por quê? Você podia ter Eu não gosto de persistir em filão. Você podia ter feito mais um... também. É cafona. Eu sou muito crítica. Não, eu falo assim, feito... a vez Dom João faz Dom Pedro, Princesa Isabel. Não, mas podia ter feito assim, mais né? alguma coisa. Não, sempre são assim. E eu tenho um senso crítico tão grande que a primeira coisa que eu penso, eu falei, que horror, vai todo mundo ver que eu grudei num osso, né? É porque eu não vou fazer algo que eu não saiba fazer. Eu fui fazer um filme completamente diferente, que era um filme de ópera. Você vai de uma macro escala de público para uma escala completamente restrita. Pois é, mas quando você fez Carlota Joaquina, você foi um marco no cinema nacional, até porque as pessoas foram ao cinema ver o seu filme, né? E acreditaram no cinema nacional. E a gente vê hoje em dia o cinema nacional com um outro fôlego, né? Muitas produções, muitas jovens se dedicando ao cinema e tal. E quando você fez esse filme ópera, né? Você já procurou, Serva Patrona, você procurou um outro nicho, né? Um nicho mais fechado, né, Na Carla? realidade, eu não queria... Porque ópera, no Brasil, tem tradição de ópera, o brasileiro? Não, tem é tradição. o único filme que tem. Não é? É o único. Sobre ópera, é o único. Mas eu adorei ter feito. Eu acho que é importante ópera. Eu acho que é muito importante. Acho que a gente devia brigar para que as pessoas ouvissem mais óperas, para que as crianças tivessem contato. É um universo rico. E você dirigiu outras óperas, né? Carmen de Bizet. Butterfly, Madame Barbeiro Butterfly, de Sevilha. Barbeiro de Sevilha. Aí depois fiz uns concertos chamados Música em Imagem, que são muito bonitos. Fiz Rita, do Donizetti, também. Quer dizer, você se identifica também com esse lado da ópera. É o seu lado italiano? Sim, vamos dizer assim. Meu lado apaixonado. É lindo, são momentos que eu adoro da minha vida. Você canta, Carla? Já tive maestros que falam que eu poderia ter sido uma bela contralto. Eu canto. Contralto, uma voz rara. É, rara. Uma voz de contralto. E você nunca... Maestro Sérgio Maiani vivia me dizendo isso. É. Ah, Carla, que bela contralto. Eu tive aula de canto, gostava de canto, mas também por ser muito crítica, eu não me achava lá grande cantora a ponto de querer ficar insistindo nisso. Mas nem com a voz de contralto? Não. Nem com a voz de contralto você se aventurou? Não, e quando eu dirijo ópera é uma delícia, porque Por quê? você vai ouvindo aquilo, você vai ouvindo. Então é uma delícia, porque eu aprendo as óperas inteiras, né? Então eu canto junto com o cantor está no palco, eu estou ali cantando junto com ele. Porque, de verdade, você vai desenhando os movimentos junto com a música. Então, marca e música acabam ficando tão unidas que, quando eu vejo, assim, a ópera inteira, sabe? E você canta em qualquer língua? Canto um pouquinho, quer dizer, canto. Canta sim, tô vendo que você canta. Canto assim, né? Eu vou falar que canto pra mim, que eu canto um pouco melhor do que desenho, mas é na mesma... Tá bom, tô até acreditando, Carla. É na mesma linha, sabe assim? E vem cá, e ganhar os prêmios, inclusive por Pagu, que você também ganhou, né? O prêmio de júri também do Gramado, e aí? Você não quis mais ser atriz? Você só vai querer continuar a carreira de diretora? Eu gosto de ser atriz, mas eu não gostava da ideia de ter que fazer qualquer papel
para sobreviver. Chegou um momento que o fato de eu ter que ficar fazendo coisas que eu não acreditava, usando o meu corpo como instrumento, começou a me incomodar. O que queriam? Fazer que você fizesse papéis do quê? Sempre da boazinha? Chegou uma hora que você Você tem carinha de fadinha, né? Pois azul, mas aí você fica sempre chorando, sofrida, você não queria vítima. Isso. E é muito diferente da minha personalidade, da minha essência. Não, porque hoje em dia a gente sabe que o papel de má é que leva a pessoa bem. Quer dizer, toda atriz quer um papel de má hoje em dia. Você queria ter um papel de má? Você fez algum papel de má? Aquela má perversa? Que nem Glorinha fez, né? Como é que era aquele personagem dela, do Vale Tudo, que era uma aquela peste. Coisa peste, você fez? Não, nunca fiz uma peste. Nunca fez uma peste? Nunca fiz uma peste. Quer dizer, que se te convidasse para fazer uma peste, de repente você encarava. É porque o que eu gosto da novela é quando essas coisas têm um quê de humor. É quando vai tão pro outro lado que fica quase engraçado. É o folhetim, é o auge disso, é o extremo. Quando você fica no realismo, me incomoda. Eu acho bobo, sabe? Eu não gostaria de ficar fazendo uma má que, sei lá, que é atropelada pela filha, ou que atropela a filha, ou que quando esbarra no realismo, sabe, é mau caráter. Eu também não gostaria de incorporar. Ô, Carla, a gente vai ter que ir para o intervalo. Agora você é presidente da Fundação Teatro Municipal, né? E você comandou uma reforma enorme no Teatro Municipal. E lá também balés e óperas, enfim, tudo que você está planejando aí para o nosso Teatro Municipal, tá bom? Tá bom. Voltamos já com a Carla Camurati aqui no Copacabana Palace. Voltamos aqui no Copacabana Palace. A minha entrevistada desta noite é a Carla Camurati, atriz e diretora, presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que teve uma reforma belíssima. Quantos meses de reforma, Carla? Uma coisa em torno de 2 anos e pouquinho. Primeiro, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa, né? Quando a Adriana, a secretária de Cultura, Adriana Hatz, me chamou, que é minha amiga, e me convidou para fazer isso, eu acho que ela lembrava de uma coisa que eu falava para ela, que toda vez que eu entrava no Teatro Municipal para fazer a ópera, ela foi ver Butterfly quando eu dirigi lá, e a gente estava muito junto por causa da Academia Brasileira de Cinema, e eu falava para ela, Adriana, você não sabe, toda vez que eu entro no Teatro Municipal, tanto do Rio quanto de São Paulo, eu olho para o teatro e falo, obrigada, meu Deus, muito obrigada que eu estou aqui, que lugar lindo. É lindo mesmo, é maravilhoso. Obrigada. Sabe, você entra e você fala, que bom que você está naquele lugar fazendo aquilo que você quer na sua vida, né? Então, aquilo me dava muita alegria. Quando ela me veio com a proposta, que eu olhei para a cara dela e falei, não acredito que você está me propondo isso. Porque era um mundo de trabalho que eu ia ter que pegar, entendeu? Eu sabia qual era a situação que o teatro estava, em todos os sentidos. Eu sabia todos os problemas que existiam estruturalmente dentro do Teatro Municipal. Você já conhecia muito o teatro? Já conhecia ali. E aí, lá fui eu, né? Com a incumbência, porque o governador e a secretária sabiam que o teatro precisava de uma reforma, para que eu dimensionasse qual seria exatamente o tamanho da reforma, quando fechava o teatro, quando não fechava. E foi um susto para mim, porque eu que conhecia muito teatro, não ia ali há alguns anos, e mesmo quando fui como diretora, não tinha ideia que o teatro tinha série de problemas que ele tinha. Não sabia que tinham mais de 50 baldes em cima do telhado do teatro. 50 baldes? Baldes, plástico preto, balde recolhendo água da chuva. Assim, logo que eu entrei no teatro, minha maior paranoia era sempre assim, começou a chover,
Eu ligava para minha assessora, para Maria Regina, e dizia assim, Maria, pelo amor de Deus, a brigada já está lá, porque o meu medo, é porque eu já sabia, porque já tinham me falado que a gente tinha que tomar cuidado com isso, porque se enchia o balde de água, vazava na plateia. Menina, que coisa terrível. A cortina não fechava, porque já tinha um problema na própria... na forma de fechar, no desenho. Olha. Do fechamento da cortina, por onde você passa todos os capos, tinha um problema com que fazia com que sempre você tinha que ter um contra-regra fechando a cortina do teatro, porque não dava. Todos os banheiros tinham problema. A parte elétrica era uma loucura. Nas pinturas do Visconti entrava água, porque como o telhado estava cheio de furo, o que ia acontecendo? Ia entrando água pelas laterais, pela parte de gesso, nas mudas. Então aquilo ali estava literalmente num estado. Eu falei, Adriana, o problema é o seguinte, é uma reforma enorme, delicada, que tem que ser feita com muito cuidado, porque a gente tem que realmente aproveitar que vai entrar ali e não fazer nada pela metade. Agora, a gente não tem projeto, então não adianta fechar o teatro imediatamente, porque a gente vai fechar o teatro para ficar fazendo projeto. Então, acho que a gente fica com o teatro aberto, enquanto isso a gente vai estudando, fazendo os projetos que são necessários, e para dar tempo, porque senão a gente vai fechar. O teatro é muito importante dentro da cidade, para que você o teatro feche municipal ele. tem um papel muito importante. Você não pode fechar o teatro municipal, um ato de loucura, fechar o teatro municipal, a não que seja para fazer o que está sendo feito pelo governo do estado. E foi uma obra muito cara, né? É uma obra cara, é uma obra delicada, o que está sendo investido é um necessário. A primeira coisa, e me assustava muito, eu falei, bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter todas as pessoas me ajudando nisso. Então, eu preciso do MINC, eu preciso do IFAM, eu preciso do INEPAC, fora os patrocinadores, os grandes patronos que a gente conseguiu, mas eu precisava dessas estruturas. Eu tinha conseguido pedir às pessoas dentro do IFAM e do INEPAC, o Carlos Fernando, que é o superintendente do IFAM, a Regina, no INEPAC, que tinha sido arquiteta durante muitos anos do teatro, que botassem pessoas e que participassem da reforma. Então, eu tenho hoje uma estrutura linda para cuidar do teatro, porque eu pedi para eles, eu falei, eu não posso ter vocês fiscalizando a obra, eu preciso ter vocês controlando e me ajudando em todos os procedimentos. Né? Parceiros. Claro, porque eu não quero errar, eu não quero fazer nada contra ao teatro. Eu não quero que a gente, nessa reforma, macule absolutamente nada. Que tudo que esteja sendo feito ali seja feito para a melhora. Então, os procedimentos têm que ser todos acordados. E agora, como é que está o Teatro Municipal? Agora nós estamos assim. Já reformamos praticamente todas as partes de pintura. O telhado já está 75% feito. Já fizemos douramento em algumas partes. A águia já foi toda consertadinha, bonitinha, porque a águia tinha tiro, tinha problema aqui, tinha acolá. A parte hidráulica de canos já foi toda trocada, porque o que é lindo que está sendo feito nesse governo é exatamente uma reforma de base. A gente não optou por fazer assim, vamos fazer a fachada, a pintura. Quer dizer, não é uma maquiagem, né? Não é uma maquiagem. Vocês estão trabalhando toda a estrutura do Teatro Municipal. A gente está trocando toda a fiação. A gente tirou lustrinho por lustrinho, eu fiz uma oficina, porque ainda tenho essa paranoia. Eu tinha paranoia de deixar as coisas saírem de dentro do teatro. Que eu falo assim, eu não quero que saia nada daqui. Para assinar, sair alguma coisa... Porque é complicado você ver a quantidade. Eu diria que é uma das maiores obras de artes vivas que a gente tem, porque como ele ainda tem 3 corpos artísticos, ele tem ali arquitetura, pintura, ele tem tudo. E quando é que a gente vai poder ver um espetáculo no teatro, com esse teatro já todo reformado? A gente, a princípio, está marcado para abrir o teatro em dezembro. Essa é a nossa data, a gente está dentro do cronograma. Eu tenho um soluço no meio do caminho, que é o nosso palco, porque o que acontece... Adorei essa, um soluço. Porque eu não consigo ver de outra maneira. Eu falo assim, eu tenho um Qual soluço. É o soluço? Porque o soluço, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho um palco que foi projetado, que foi a coisa mais delicada da gente cuidar, porque apesar do palco não estar caindo e não ter nenhum problema direto em cima do palco, você modificar um projeto tão excepcional feito o palco do teatro, a gente demorou, eu quis ouvir consultorias diferentes. Mas você mudou o formato? O que você mudou no palco? Não, a estrutura, não mudei nada, mas o que eu quero dizer assim,
o que a gente fez foi botar o Teatro Municipal como hoje são os grandes teatros do mundo, como funciona o Opéra, como vai funcionar o Colón, com um tipo de equipamento mais moderno. Mas, de verdade, quando eu comecei as consultorias com relação ao palco, com certeza, eu tive gente que achava que eu devia jogar o palco inteiro no lixo, pegar tudo que está ali, juro, e refazer tudo, da madeira ao urdimento, a reforço de parede. E eu dizia assim, desculpe, eu não consigo entender por que você está me dando isso como resultado, porque eu tenho 7 pontes no palco, o palco tem 7 pontes. Esse teatro não tem praticamente manutenção, ele tem 100 anos. 3 dessas pontes ainda funcionam. O que é ponte? Ponte é quando você tem no palco plataformas que você eleva. Que sobe e desce para cenários ou para entradas, saídas, para que você tem. Ele tem eu não sou de teatro, desculpa, né? Ninguém deve entender o que é 7 pontes no palco. Na realidade, você tem 80 varas para pendurar luz e cenografia, e você tem essas 7 pontes, você tem 5 elevadores individuais, você tem um elevador de animais. Ele é um palco muito bem feito, muito bem desenhado. E eu achava que eu não podia de jeito nenhum jogar tudo fora. Então eu tinha que ouvir consultorias diferentes, até que a gente completasse o projeto do palco. E graças a Deus, de todas as consultorias que a gente ouviu, é claro que prevaleceu. Inclusive, as consultorias estrangeiras, nós tivemos 2. O alemão que chegou e olhou o palco, ele ficou tão encantado, ele fotografava sem parar o palco, a maquinária, os elevadores, a estrutura toda é de ferro inglesa, é maravilhoso. E eu tenho um assessor, o Oscar José, que ficava assim para ele, está fotografando para copiar, né, amigo? Para de fotografar o nosso palco. É antigo, mas está valendo, né? Valendo. E o cara era encantado, ele dizia, de jeito nenhum, porque uma dessas pontes, a central, ela não só abaixa, levanta, numa altura como ela levanta, e ela faz um 180. E ela faz uma passarela que vai do fundo do palco até o princípio do fosso. Ela faz um... Você está dando uma aula de teatro aqui, hein, Carla? É um equipamento maravilhoso. Então, esse projeto, só para falar do nosso soluço, que foi o mais delicado, viaja de navio outubro inteiro, e é instalado em novembro. E está vindo da onde? Da Alemanha. Está vindo da Alemanha. Essa Da tecnologia Wagner Büro. vem da Alemanha. A gente fez uma licitação com 3 empresas internacionais, porque isso não... Vai ficar sensacional, né? Vai ficar bárbaro. Vai poder pegar qualquer tipo de espetáculo. Qualquer tipo de espetáculo, e na realidade você tem uma forma que é ótima, porque entra tudo dentro da mesa. Então, principalmente, os espetáculos vão poder ser montados com muito mais agilidade. Você vai poder ter vários espetáculos funcionando ao mesmo tempo. Falando nos espetáculos, em dezembro, então, se tudo der certo, sem esse soluço, se esse soluço for totalmente... Não vai poder falar o que vem em dezembro? Não posso falar aqui de jeito nenhum. De Maestro jeito nenhum. Roberto Mitchell que me mata se eu sentar aqui e falar a programação. Mas você não pode dizer nem se vai ser ópera, se vai ser balé. Tem que ser um túmulo, você me perdoe. Ai, não vai poder falar nada. Não vou poder falar nada. Sabe por quê? Porque, na realidade, a discussão é sempre essa, né? É muito importante quando você anuncia a programação, você anunciar ela direito. Você não pode atirar uma coisa. E as pessoas morrem de curiosidade. Eu passo isso, morrendo de curiosidade. Não, eu passo isso familiarmente, né? Você acha que a minha família... Nem para a família nem a minha família nem sabe. para o João você conta? Nem o João. O João não me pergunta. Ele, graças a Deus, ele não me põe nessas situações. Ele fala, você e o Roberto já fecharam tudo? Quando a gente mudou... Roberto Mitchell, o maestro. Eu falo, já estamos fechando. Aí ele olha para mim e fala assim, e tá bom, você acha? Eu falei, acho que tá ótimo. Mas daqui a pouco, quando a gente fechar tudo, eu te conto. Mas, na realidade, é delicado, tem que anunciar a programação. Olha aqui, tudo bem, eu não vou insistir, a gente vai ter que terminar o programa, eu estava louca para saber, vou ficar vou ficar na expectativa para ver essa abertura, que tenho certeza vai ser maravilhosa, Carla. Agora, para terminar, eu quero que você me defina, quem é a Carla Camurati? Ai, Márcia, pergunta... Ai, essas difícil, coisas... né? Sei lá, sou eu, como vai, tudo bem? Mas, assim, na realidade, essas coisas, você auto se definir é sempre uma confusão, né? Porque eu vou ter sempre um olhar muito severo comigo, eu vou dizer que eu sou uma pessoa compulsiva, obsessiva, que talvez a coisa mais elogiosa que eu pudesse dizer a meu respeito é que eu sou uma pessoa feliz. E eu posso completar, então?
Eu acho que a Carla Camurati é uma pessoa apaixonada por tudo que faz. É verdade, isso eu sou. Eu adoro o que eu faço. Carla, foi um prazer enorme ter você aqui. Sucesso obrigada. no Teatro Municipal e nos projetos. Tá bom? Tá bom, querida, obrigada. Então você já sabe, você tem um encontro marcado comigo aqui toda terça-feira no Copacabana Palace, onde eu estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite e até terça que vem.